dele, é isso que te mantém em pé, cara. É isso que faz com que você, quando erra, quando pisa na bola, quando peca, dá aquela tristeza santa. Não é para você desviar, não é para você falar, agora eu vou parar. Você sente isso, é porque o Espírito Santo está em você. Que a pessoa, quando ela está calejada, o pecador mesmo, comprometido com o mundo das trevas, quando ele peca, ele não sente nada. Ele já está tão, para ele, normal. Comete pecados absurdos, ele não sente nada, porque ele não tem o Espírito Santo. Deus está falando com alguém aqui, não consigo nem entrar na passagem. Quando você faz alguma bobagemzinha, que todos nós fazemos às vezes, sem querer até, e fica triste porque você sabia que não podia, é porque o Espírito Santo está dentro de você. Aí ele leva você a confessar, daí você fala sobre isso, procura alguém, procura o líder, vai lá, olha, olhei uma bobagem que não devia, sabe? Falei alguma coisa para alguém, endureci o meu coração com essa pessoa. Tantas coisas, nós erramos todo dia. Mas quando está sentindo ainda tristeza, é porque o Espírito Santo está lá falando com você. Meu filho, você não é desse time não. Se arrepende aí. O perigo é quando você peca e não sente nada. Aí você tem que voltar aqui no fim do culto e falar, pastor, faz o apelo que eu preciso voltar para Jesus. Beleza? Vamos ler lá Daniel então. Daniel capítulo 9. Nós vamos ler só os 2 primeiros versículos. Eu queria que você acompanhasse, principalmente você que lidera uma célula. E diz assim, ó: no primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, o que ele diz aqui? Eu, Daniel, o quê? Eu, Daniel? Fez o quê? Entendi. Eu estou lendo nessa tradução aí. Entendi. Pelos livros. Que de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Amém? Só isso aí. Não adianta seguir lendo que ele vai sair fora do que a gente está falando. Então veja aí o que a palavra de Deus diz. Então eu vou dar um panorama aqui da história para você entender qual é a situação por trás aqui, o pano de fundo dessa leitura aqui. O povo de Deus, quando ele tomou posse da terra prometida de Canaã, era um povo tão difícil, onde a palavra de Deus os chamava de povo de dura cerviz, povo da nuca dura, que significava na cultura deles um povo difícil de obedecer. Aquela pessoa que não é ovelha, ela é bode. Aquela pessoa que não é carneirinho, ela é lobo. Fala, mas não gosta de se chamar a atenção, não gosta de que direcione, né? Eu sei como é que é. Era um povo assim. Então esse povo, mesmo Deus tratando eles com muito amor e às vezes tratando com um pouco mais de rigor, esse povo é o povo que tomou posse da terra. Então, né, geração para geração, o povo ia melhorando um pouquinho, mas ainda guardava esse jeito duro de ser. Então eles brigaram entre eles mesmos e houve uma separação no meio do povo de Deus. Agora o mesmo povo, mas 2 reinos separados politicamente. Então ficou a tribo do norte e a tribo do sul. A tribo do norte com 10 tribos e a tribo do sul com 2 tribos somente, né? O povo de Deus é formado pelas 12 tribos, 12 filhos de Jacó. E a tribo do norte, tribo de cima, eles caíram logo, porque todos os reis que assumiram o trono lá não obedeceram a palavra de Deus. Eles pecaram. E Deus levantando profeta e falando com eles, olha, te dou mais uma chance. E só líder ruim, tanto que depois de Deus avisá-los tanto, né? Às vezes a pessoa não acredita, né? Que continua no pecado. Rapaz, uma hora ou outra o negócio vai ficar ruim para você. E aí aconteceu. Os assírios vêm, invadem a terra, matam o povo, tomam eles como escravo. E eles tinham uma cultura diferente dos outros povos. Eles pegavam os povos conquistados e misturavam com outros. É aqui que surgem os samaritanos, lá na época de Jesus. Por isso que judeu não se dava com samaritano, porque samaritano era crente aqui, mas tinha misturado lá com outras religiões, tal, misturou o sangue, misturou a religião, misturou tudo. Então o povo de Deus falou, não, nós somos puros,
Nós não temos relação com isso daí, que eles não são muito certos, não. Eles não são original, eles são paraguaios, eles são chineses, né? Não dá, fica meio estranho. É isso que aconteceu. E essa tribo se perdeu, essas 10 tribos se perderam por causa do pecado. Então o povo de Deus era contado só na tribo do sul, o reino do sul, com as tribos de Judá e de Benjamim ali. Só que somente 100 anos após o reino do norte cair, 100 anos eles permaneceram fiéis e continuaram com os mesmos pecados. E aí Deus, usando o profeta Jeremias, falou para eles: olha, agora quem está no poder não são mais os assírios, são os caldeus, são os babilônios. Se vocês não se acertarem, eu vou entregar vocês nas mãos do inimigo. Que nada, os muros de Jerusalém são altos, aqui ninguém vai entrar. E continuaram pecando. Bom, chegou o ponto que Deus não queria, mas Deus, ele corrige o que ama. E os babilônicos, com Nebuzaradão, cara ruim, capitão do exército da Babilônia, cara que cortava o pescoço de qualquer um fácil, entra lá, põe fogo em tudo, destrói. E aí acabou. Todo mundo vai embora, gente. Acabou. Entra nas casas, derruba tudo. As igrejas são fechadas. Pior do que a pandemia. Acabou com tudo, põe fogo em tudo. Acabou. O empresário acabou, o fazendeiro. Perderam tudo. Perderam o ouro, perderam a agricultura, perderam os animais, perderam a vida. Voltaram a ser escravos. E agora eles são levados no cativeiro para a Babilônia. E o tempo que Deus deu para eles é 70 anos. Então alguns profetas de Araque, alguns profetas mentirosos falavam: não, mentira, não vai ficar 70 anos não. Mas Deus estava usando um profeta, Jeremias. Eu falei: 70 anos, cara. Você pode plantar lá, vai colher dessa árvore, porque é 70 anos, dá tempo de você plantar a árvore, fazer pomar lá. Eu sei que está indo, não vai. E nessa ida, quando os jovens também foram pegos e foram colocados no palácio do rei Nabucodonosor, entre eles estava um menino chamado Daniel, menino crente, adolescente, menino de Deus, que nunca se desviou. E ele está lá. E o capítulo 9, os 2 primeiros versículos, está dizendo isso. Então, quem está dominando agora é o rei Dario, filho de Assuero. E Daniel está fazendo uma coisa que você faz muito bem. Ele está lendo. E ele está lendo a Bíblia. Ele, creio eu, que foi impulsionado nessa leitura lá no profeta Jeremias por Deus. E ele começa a ler. Ele lê os livros, porque o povo de Deus até aqui, tudo que eles viviam, eles escreviam os atos, as crônicas dos reis. Nos reinados, os reis escreviam, assim como Moisés escreveu a criação, o princípio, o que Deus fez. Esdras depois vai compilar, vai colocar tudo em ordem. Então Deus, ele trabalha dessa forma, ele registra as coisas, né? Eu falo assim que os atos da ADAC estão sendo anotados. Nós temos uma anotação muito simplória, mas eu acredito que os anjos, eles marcam tudo aqui que nós fazemos, né? E quando chegar naquele dia lá, vai chamar a filhinha lá: você fez isso. É porque Deus, ele trabalha assim. Então agora Daniel, ele está lendo os livros, o que está acontecendo. E aí ele bate os olhos lá no profeta Jeremias e lê assim: mas o tempo do cativeiro de Jerusalém, do meu povo, será 70 anos. Quando ele faz as contas, ele vê que, cara, é o mês que vem. Daí, né, dá uma dor de barriga nele. Você vai ver na sequência da leitura que ele vai orar por isso. Quando ele bate o olho, ele vê a palavra de Deus, que eram em pergaminhos, que eram em rolos, né? Ele lê que, meu Deus falou para Jeremias lá há anos atrás que o nosso tempo aqui na Babilônia seria de 70 anos. Eu fiz a conta, está dando. Aí ele vai orar, aí ele pede perdão pelo povo, pede perdão pelos reis, pede perdão pelos pais, pede perdão por tudo que o povo de Deus fez. E a partir desse ponto, Deus toca o coração dos reis, e Israel começa a viver aquilo que era praticamente impossível: ter um documento de liberdade outra vez. E começaram a voltar e reconstruir Jerusalém. Então o que eu quero dizer com isso aqui, cara? Que através de uma pessoa, é claro que se não fosse Daniel, Deus levantaria outro, mas Deus, ele trabalha desse jeito. Domingo nós falamos sobre o poder da palavra.
E aqui nós vamos engrossar um pouquinho mais isso. O poder da palavra na boca de um crente, na boca do povo de Deus. Ele lê aquilo dali, e através do entendimento, da leitura e da oração dele, o povo de Deus é liberto. Então a primeira coisa que eu quero aqui é perguntar, ou então começar já a te desafiar: você tem ideia da tua posição em Deus? Você tem ideia de que através da tua vida coisas podem ser liberadas? Que às vezes a pessoa vem é um leão no mundo, é um leão, mas chega aqui na igreja vira gatinho ou gatinha. Não, mas eu não posso. Olha assim, o cara é escravo no reino do inimigo, que não tinha nem igreja, que não tinha nem pastor, que não tinha nada. Deus estava tão longe assim, no quesito igreja, mas tão perto no relacionamento com Daniel, que orava 3 vezes por dia. Um crente, ele vê isso, ele entende, ele fala: cara, é a palavra de Deus, Deus é poderoso e fiel para cumprir a palavra de Deus. Ele começa a orar, e por causa disso os portões da Babilônia se abrem, e o povo que era escravo, que não podia sair de lá de jeito nenhum, ele começa a ser liberado. Então nós vamos falar sobre isso um pouco. Que esse Deus, gente, eu penso assim, que se as pessoas soubessem o tanto que Deus nos ama, que Ele já provou isso, mandando o único filho dele a morrer por nós. Mas isso fala de salvação. Enquanto nós estamos vivos aqui, Deus conta com você muito mais do que você imagina. Chega de ficar chorando na igreja, chega de ficar só reclamando das coisas. Deus colocou o destino do mundo na nossa mão. Deus colocou coisa na nossa mão que nem nós sabemos. Olha aqui, às vezes nós passamos tanto tempo na igreja e perdemos tanto tempo, porque há uma ideia errada de Deus por aí. As pessoas no mundo secular, elas colocam a culpa em Deus em tudo. Não é assim? A natureza está em fúria, elas falam que é erro de Deus, é Deus que é culpado. É criancinha que está morrendo de fome nos países assim, sem recursos financeiros. Eles falam que é culpa de Deus, não é isso que eles falam? Ai, Deus não faz nada, aquela criancinha está morrendo. É por causa da praga que surgiu ali. Mas olha, a culpa não é de Deus, a culpa é do homem. Porque Deus sempre deu autoridade para o homem. Porque Deus deu o livre arbítrio para o homem. É o homem que lança os gases poluentes aí na atmosfera. É o homem que polui os rios. É o homem que não estudou, que não quis, que quis ficar só brincando, né, soltando pipa até 15, 16 anos, que não quis estudar, que matava a aula, que não quis, depois casa e faz 5, 6, 8 filhos na mulher, sem trabalho. E aí todo mundo olha para Deus esqueceu daquela população empobrecida, carente. Olha que judiação. É culpa de Deus, gente. Na verdade, a culpa é nossa. Deus deu o livre-arbítrio para nós. Mas se Deus não desse o livre-arbítrio, se Deus nos fizesse como robôs, que só sabia dizer sim, Senhor, era obrigado a obedecer, nós também reclamaríamos. E nós íamos dizer assim: mas eu não quero servir a Deus, eu quero ficar no mundo. Então Deus optou por deixar nós escolhermos o nosso destino e o nosso caminho. Então conhecer a Bíblia e viver e praticar é uma coisa muito diferente. Amém? Há mais espera de Deus em você do que você imagina. Muito mais. Vamos dar uma pincelada assim na Bíblia, por exemplo. Quando Deus faz o homem, quando Ele termina de fazer a terra, tudo ali, preparando para o homem. Aí ele faz o homem, e depois Ele vai dizer lá no livro de Salmos que o homem é a obra-prima, é a coisa mais linda que Deus criou na terra. Para Deus, nós seres humanos valemos mais do que os animais, valemos mais do que as coisas lindas da natureza, valemos mais do que o sol para Deus, valemos mais do que o arco-íris lindo, do que a lua nas suas estações. E Deus diz isso. Tudo Deus criou com o poder da palavra.
haja isso, haja aquilo. Mas quando foi para criar nós, ele desceu, pôs a mão, porque ele quer relacionamento, soprou o Espírito, deu uma parte dele para nós, tanto que ele nos ama. E depois que ele fez tudo isso, sabe o que ele fala? Justamente do que nós estamos falando. Ele fala assim, ó, multiplica aí sobre a terra, domina sobre a terra. Deus dá poder e autoridade para o homem. Quando Jesus vem para resgatar a humanidade caída, perdida, e ele vence a morte, quando ele aparece ressurreto, quando ele volta e ali ele confirma que ele venceu, que vale a pena seguir ele, porque isso vai acontecer na nossa vida. Ele fala, todo o poder foi me dado no céu e na terra e debaixo da terra também. Ide por todo mundo, fala da minha palavra, prega o meu evangelho, faz alguma coisa, discipula pessoas, batiza elas nas águas, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu prometo que eu estarei com vocês até o fim dos séculos, eu vou te dar poder. Está dando poder de novo, ele está dizendo, vai que eu vou estar com vocês. Ide, faz, confirma, obedece, eu vou estar com você, sempre dando autoridade, cara. Então você não pode cruzar o braço e achar que as coisas simplesmente passam de você ou por você. Você tem parte nisso tudo. Pisou aqui, irmão, não tem jeito mais. Uma que só por ser gente, você já venceu tanta coisa. Agora quando você entrega a tua vida por Cristo, há um comprometimento em você com o céu. Não é assim? Olha a autoridade que está na vida do homem. A palavra de Deus diz assim, por um homem entrou o pecado na humanidade. Mas a palavra de Deus diz assim também, por um homem entrou a salvação na humanidade. Tudo está em nós, cara. Tudo está em nós. Uma pessoa faz uma guerra. E uma pessoa muda um ambiente inteiro. Oh, glória. É você que escolhe o lado. Agora, colocar toda a culpa em Deus não vai colar, irmão. Deixar toda a responsabilidade para Deus não vai colar. Talvez o momento mais difícil da tua vida. Olha essa revelação que eu recebi agora, hein? Talvez o momento mais difícil da tua vida é o momento que mais Deus quer te usar. Vamos ver? Talvez o momento mais difícil da tua vida, em que você fica querendo pedir ajuda ou para Deus ou para as pessoas, é o momento da tua vida mudar. É o momento em que mais Deus quer te usar. Experimenta isso. Porque nós estamos vendo isso acontecer na mão do mundo, cara. E esse negócio tem que restaurar e resgatar a nossa vida, o nosso compromisso, a nossa aliança com Deus. O ator Jim Carrey, em 1987, era um atorzinho que fazia o maior sacrifício e esforço para as pessoas dar risada nos stand-ups, dos teatros, e alguma participaçãozinha num filme aqui e outro ali. E é um cara que ninguém conhecia. Em 1987, ele falou assim, rapaz, eu estou confiando na minha profissão e na minha caminhada aí como ator. Eu vou ser conhecido no mundo inteiro. E ele pegou e assinou um cheque. Ele fez um cheque para ele mesmo de $10 milhões. E ele colocou uma data. Ele colocou uma data com 10 anos para frente. Ele falou, ó, daqui 10 anos eu vou descontar esse cheque aqui. E aí, isso em 1987. E em 1994, 7 anos depois, no filme Debi Lloyd, ele ganhou tudo e recebeu um cheque de $10 milhões. E fala isso no testemunho dele. Então você vê que às vezes uma pessoa do mundo acredita que ela pode fazer coisas poderosas. Uma pessoa que nem é da igreja acredita que pode vencer, que cara, Deus está comigo, eu vou conseguir, eu vou conquistar. E o lado ruim e triste da história é uma pessoa que está com Deus, cara, que está aqui na igreja e fica andando de cabeça baixa, reclamando da vida e nada acontece na tua vida. Ó, eu te dizer, hein? Jogar tudo na mão de Deus não vai dar certo, não vai colar. Hoje, trata de levantar, se encontrar, porque Deus tem um chamado na tua vida. A responsabilidade, eu creio que nessa introdução eu consegui te convencer. A responsabilidade não é do outro, a responsabilidade é tua.
A responsabilidade está na mão do homem. Quanto mais cedo nós ganharmos Caraguá, mais cedo Jesus volta. Quanto mais cedo as igrejas trabalhar, mais cedo Jesus volta. Quanto mais tempo nós passarmos reclamando, mais tempo nós vamos sofrer. Entende isso, cara? Um cara escravo sozinho, lá no meio da Babilônia, no meio do culto pagão, de imagem de escultura, de demônio, de incenso, tudo ruim. Ele acha a Bíblia e fala: uau, é o tempo de Deus, eu vou orar. E o céu manifestou na terra e todo mundo foi abençoado. Se acha, meu irmão. Amém? João capítulo 15, versículo 1 e 2. Quem puder pode acompanhar, muito bom isso aqui. Muitos já sabem de cabeça, como os líderes. Evangelho de João capítulo 15, versículo 1. Diz assim, ó. Esse texto aqui, gente, ele é o seu texto que mais dá tapas de luvas de película na nossa cara, né? Eu não sei, assim, o que algumas igrejas estão fazendo com esse texto aqui. Mas até uma criança entende o que Deus está querendo aqui. Até uma criança entende. Que diz assim, ó. Jesus está falando, João 15, ele diz assim, ó: eu sou a videira verdadeira. O videiro só tem um, só ele. Que finca a raiz na terra é ele. Eu sou a videira. O meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Só isso. Porque daqui para lá vai ficar mais difícil ainda. Você tem dificuldade de entender isso aqui, gente? Jesus está falando, ó, eu sou o Senhor, cara, eu sou a videira, eu que tiro, né, as proteínas, a seiva, né, eu que produzo, eu sou a videira. O meu povo, ele vai explicar depois, mais adiante, são os ramos, as varas. E ele está dizendo assim, ó, as varas que dão fruto, que estão em mim, que estão dando fruto, eu vou limpar para ela dar mais fruto ainda. Esse processo nunca vai acabar. Ou seja, em Deus, nós sempre temos que estar dando fruto. Só que nós vamos... eu não estou dando fruto, pastor. Pode ser que você acabou de ter sido limpado. Limpar é podar, né? Os ramos da videira, né? Do pé de uva, eles cortam, eles podam, porque ela acabou de dar uma safra. Então quando eles podam, eles limpam ela dá outra safra mais forte ainda. É isso que ele está dizendo. Então, a pessoa que está liderando uma célula, a pessoa que tem conhecimento de que ela é alguém na presença de Deus, ela vai estar gerando fruto. Acabou de multiplicar, vai dar aquela sentada. Acabou de ganhar uma pessoa para Jesus, vai dar uma sentada. E daqui a pouco vem outra safra. Aí ele fala assim: porém, os ramos que estão em mim e que não dão frutos, eu vou cortar. E lá no versículo 6 ele está dizendo assim: aqueles ramos que foram cortados, eu vou jogar eles no fogo. É difícil de entender isso, gente. Será que eu preciso ensinar ou explicar isso aqui? Do que ele está falando? O que ele está falando aqui? Que os filhos, que quem é dele e está nele, mas que não dá fruto, vai ser cortado. Até uma criança sabe que o pecador, que não tem nada com Deus, que quer abraçar o diabo mesmo, que quer viver aí, né, só o prazer, só o lazer, não quer compromisso com Deus, que não quer batizar, que não quer fazer nada. Até uma criança sabe que vai para o inferno mesmo. Ou qualquer pessoa que acredita um pouquinho na Bíblia ou em Deus, sabe que vai. Mas aqui, cara, ele está mostrando um outro povo que vai para o inferno. Ou você acha que ser cortado e jogar no fogo, ele está querendo dizer o quê? Esse foguinho aí quer dizendo o quê? E olha a gravidade disso, cara. Os ramos que estão em mim, que dão frutos, eu vou limpar, porque eles têm que dar mais. Ele vai dizer também lá na frente que quando nós damos fruto, nós glorificamos o nome de Deus. Então o mais interessado em nos abençoar, para que nós demos frutos, é o próprio Deus. Porque um crente, quando ele vai vivendo de vitória em vitória, o nome do Senhor é glorificado. Agora ele está falando que aquele que só quer mamar
Aquele que só quer observar, vai ter problema. Como é que vai escapar disso, gente? É chato pregar uma mensagem dessa, mas se o próprio Jesus falou, nos deu entendimento, nós estamos executando isso aqui, nós estamos vendo isso acontecer. Como é que eu posso ignorar isso? Eu não sei quem é. Vai ver que se ele está dizendo que está nele, ele está falando da igreja, ele está falando do povo dele. Porque lá de fora já está julgado. Lá de fora já está condenado. Se não aceitar Jesus, se arrepender dos pecados e correr para a igreja, está condenado. Agora aqui, gente, ele está falando de um outro público que será jogado no inferno. Gente que usou sangue, gente que talvez se batizou, entrou na igreja e só ficou ali, me dá, e sai falando mal, não dá fruto, não quer fazer nada. Então, sai dessa. Porque não pode. Nós já provamos aqui pela palavra e pelas experiências da nossa vida que Deus nos usa em qualquer situação, que Deus quer contar conosco em qualquer situação. Uma pessoa qualquer aqui pode ganhar uma alma que o maior pastor do mundo jamais ganharia. Meu Deus, ou é só isso, ou a gente tem que pecar, porque quando eu era do pecado eu era terrível. Eu ficava 3 noites acordado, trabalhando, nunca faltei serviço assim não. Trabalhava bêbado, trabalhava virado, mas trabalhava, vivia. Aí quando chega na igreja, limpar a igreja, fazer célula, não dá fruto não. Mas Jesus é tão esperto, né? Que ele falou, esses daí fazia muito bem para o mundo. É claro, na igreja não vai ganhar nada, né? Agora fazer para ganhar qualquer um faz. Lá no mundo faz porque ganha. Mas se você entender o que você já ganhou aqui e o que ainda vem pela frente, você vai pular dentro hoje e vai sair daqui buscando ser um líder, buscando dar fruto, porque isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Isso me leva muito a pensar, e eu preciso fazer uma pergunta para você. E você vai responder pro resto da vida essa pergunta. Você é um consumidor ou um produtor? Que você é ramo, você é, porque ele falou que todos nós somos. Só que tem uns que produzem, outros que só consomem a seiva e acha que vir no culto é dar fruto. Ai, meu Deus. É um risco, hein, gente? Vamos falar comigo uma frase? Diga comigo assim: é um risco muito grande deixar o destino eterno das almas parar no meu descanso. Confronta, né? É um risco e tanto deixar o destino das pessoas que estão morrendo lá fora eternamente perdidas, o destino delas parar no meu descanso, no meu relaxo, no meu comodismo e na minha preguiça. Você é um consumidor ou você é um produtor? Vamos para a realidade agora. As estatísticas mostram, principalmente nas igrejas tradicionais, que 80% dos cristãos são consumidores e apenas 20% são produtores. Aqui, esse número é um pouquinho maior. Nas igrejas em célula, é um pouquinho maior, cada vez aumentando mais, porque o povo vai entendendo a visão. Eles vão entendendo textos como esse, que eles têm muito a oferecer, que eles têm coisas a fazer que ninguém pode fazer para eles. Mas a maioria das igrejas, essa triste estatística é uma realidade. Você está vendo isso. 80% dos crentes são consumidores e só 20% são produtores. Você pode ver isso aí. Nós viemos dessa igreja. Talvez você esteja vindo de outra igreja. Não é assim lá? Quando você vai naquele lugar, não é só um ou outro que faz as coisas lá? Não é assim. Não é sempre o mesmo que está pregando, ou então aquele grupinho que prega.
E aquele cara que canta, aquela menina que canta, e só alguns fazem. E a grande maioria que bate na casa dos 80%, cruza o braço e fala: prega para mim, ensina a mim, revela a palavra para mim, enche a minha vida. Agora eu te pergunto, essa é a igreja que Jesus está falando, que é a igreja dele? Ai, que perigo, cara. Um culto, uma palavra dessa aqui revela muita coisa. E tem gente que está com a vida parada porque não quer parar de mamar, só quer sugar. E aí vai mexer. Nós já entramos no último trimestre desse ano. Quantas alminhas para Jesus? Quantos frutinhos? Como eu disse e vou repetir, você acha que vir no culto é dar fruto? Quantas almas? Quantas células? Até parece que você é líder de célula. Eu? Se você soubesse o que é isso, cara. O reino de Deus não tem fronteiras. Para o reino de Deus não há fronteiras. Não há dificuldade. Só não faz quem não entendeu essa diferença de estar na igreja como consumidor e como produtor. Você é um consumidor ou você é um produtor? Essa pergunta ela vai chegar em nós um dia. Agora o problema é que numa igreja, graças a Deus aqui não é assim. Eu estou dando um quadro geral da maior parte das igrejas. O problema é que os 80% dos consumidores, eles sugam os 20%. É assim que essa igreja funciona. É assim, nós saímos disso. Nós pagávamos preletores, pregadores para vir pregar para nós mesmos. Jejuava para a gente fazer culto. Jejuava para a gente exaustivamente ensaiar 3, 4, 5 hinos com as irmãs, com tudo, para cantar para nós mesmos. E a gente falava assim: Deus, fala comigo. Aí, mãe, o pregador que vai vir, ele tem revelação, ele tem dom de cura, ele tem dom de visão, ele tem dom de Santana, foto que revela tudo. Que a gente queria isso. E aí, fala comigo. Falar o quê? Se Jesus já falou: levanta o bumbumzinho daí e de pregar a palavra de Deus. E mesmo que ele entregue uma palavra dessa assim, e a gente fala: glória, ninguém faz nada. É 80% de consumidores mamando e sugando os produtores. Isso diante de Deus é terrível, cara. Não é assim que funcionava, gente. Prega para mim, entrega a profecia para mim, E Jesus, como Jesus falou comigo, com 10 anos fazendo uma festona dessa assim, ó, exausto, cara, 5 dias de culto. Ai, Senhor, muito obrigado. E Deus, ó, bonito, hein? Pro meu reino nada? Como assim? E a irmã que deu 380 voltas no sapatinho de fogo, e aquele grupinho de jovens que voou na igreja, que correu, eu até vi um risco de fogo atrás deles, e aquela outra que soltou o raio, até brilhar. Deus falou pro meu reino nada. E o boteco cheio lá, e a tua família morrendo, e os pecadores lá. Aí todo esse poder de fogo para nós, cara. E nós não estamos interessados, porque nós não amamos o perdido igual Deus ama. É muito perigoso isso, cara. Eu vou perguntar: é isso que Jesus ensina? É isso que ele está falando? Essa é a igreja certa? De você passar por baixo do chuveiro do sangue de Jesus, ter todos os seus pecados perdoados, ter o nome no livro da vida, Deus injetar o Espírito Santo em você, e você sentar numa igreja e falar: eu estou trabalhando, estou pagando minhas contas, estou dando o meu dízimo. Você não dá nada, você devolve. Isso é dar fruto? Ou será que você pode fazer um pouco mais? Ou será que Deus tem algo a mais e até específico para você?
perigoso isso. Ser um consumista na igreja e sugar os produtores. O ano inteiro, ai meu casamento, ai meu casamento, ai meu casamento, ai minha vida. E os produtores e gente morrendo lá fora. Tem um grande líder escondido dentro de você. Tem uma grande liderança dentro de você, dado por Deus. Se você não entende esse texto, você fica aqui o ano inteiro reclamando da vida, porque não entendeu a diferença de ser produtor e de ser consumista. Nós, hoje aqui, nós somos descendentes de uma geração muito consumista na igreja. Eu vim dessa igreja também. Só quer pedir as coisas e não produz muita coisa não. Nós viemos dessa geração, a geração dos pregadores, que só queria, eu quero pregar, ninguém quer cuidar de ninguém, ninguém quer chorar na hora difícil, ninguém quer ser líder para apoiar, para andar junto, para pegar uma pessoa cheia de carrapicho, uma pessoa cheia de demônio, uma pessoa que sofrida na vida, que Jesus ama ela, que morreu por ela. Ninguém quer carregar isso, mas só quer ver a vida resolvida, só quer ver a bênção material, só quer casar com aquela mulher mais linda do mundo, casar com aquele príncipe mais lindo do mundo, só quer empresinhas. Essa é a igreja de Jesus? É isso que ele promete? Se bem que sim, as coisas, as bênçãos são uma consequência da nossa obediência, do achar do nosso chamado. Deus te criou com propósito lá no ventre da tua mãe. Ele já tinha te escolhido e preparado um plano lindo, espiritual, físico e real para a tua vida. Já não seria tempo de você levantar e falar: Senhor, eu estou cansado de consumir, a partir de hoje eu posso contar comigo que eu serei um produtor. Ou até quando? Eu até entendo isso. Numa igreja em que o líder não entendeu isso e que vive desse jeito em função de eventos, em função de programas, que tem que apresentar um programa, que tem que fazer para entreter o povo, que essa igreja está correndo um risco muito grande de, quando for tratar com Deus, se um líder que ele ainda não teve a visão do que Deus quer para essa geração, um líder que ainda não enxergou, que não teve um confronto com o Espírito Santo para entender que precisa mudar tudo para ganhar almas. Eu até entendo, mas num lugar onde Deus já falou, o líder entendeu, está fazendo e a pessoa está de braço cruzado, ai. Concorda ou não? Num lugar onde tudo está acontecendo, você está vendo as coisas acontecer, está vendo, é testemunho, é não sei o que, é as coisas acontecendo. Uma igreja que saiu do nada, lá da Galileia, lá do Tinga, ninguém dá nada, e de repente toma uma proporção grande. Opa, alguma coisa está sendo feita, está dando certo realmente. Eu conheço a história, eu estou vendo. Uma igreja que você está tendo uma visão clara e já entendeu que essa é a vontade de Deus. Se você não fizer, meu irmão, ai. Sai desse pecado hoje em nome de Jesus, porque eu não vejo outra coisa. Esse negócio não vai dar certo. Estou pulando aqui porque eu já quero terminar, já até passou da hora. Então nós precisamos deixar de ser consumista. E aqui eu entendo porque Jesus está falando assim: eu vou cortar eles, eu vou jogar no fogo. Porque até então eles serviram o diabo. E agora que conhecem Jesus, não querem fazer nada. Cruza o braço e vamos ser consumistas. Atenta para essa realidade. O próprio dono da igreja está dizendo: dá fruto, porque toda vara que está em mim, ela produz frutos bons. Porque se não produzir, ele mesmo vai cortar, vai jogar no fogo. Qual será, né? Eu fico pensando, qual será a desculpa de quem não quer fazer isso, né? Você tem um projeto tão claro, tão simples. Você sentar numa roda com pessoas na tua casa, né? Ou na casa de alguém, de um anfitrião, e esse é o modelo de igreja. O modelo de igreja não é aqui ser crente, orar e depois do estacionamento aí esquecer totalmente da vida. Porque viver numa comunidade célula, o que você é aqui, você é lá fora. Você é dentro da casa dos outros, você vê o que está na geladeira, você conhece as pessoas na intimidade. E isso aqui é o evangelho. É isso aqui que é ser cristão. Não é aquele tipo de gente que vive uma vida, né, estranha lá fora,
E quando chega aqui é tão crente que olha até de cima para baixo. O evangelho real é aquele que você é a mesma coisa aqui lá fora, e sem célula você não pode viver esse evangelho. Nós fizemos uma transição na igreja. No ano de 2016 nós somos uma igreja nova. Os 10 anos que ficou para trás foi pedra, e agora estão sendo pedras com flores misturadas. Graças a Deus por isso. E eu entendi que transição é transformar consumidores em produtores. Porque tem muita gente que hoje é líder de célula que não era ninguém lá, porque não sabia pregar. E hoje são líderes excelentes, são líderes maravilhosos, são líderes, são mulheres donas de casa que lavam panela, mas que nunca tinham subido para pregar no altar. São líderes de células maravilhosas, que cuidam de pessoas, que levam pessoas ao batismo, que resolvem conflitos na família. Essa é a igreja, cara. Essa é a igreja. Tanta gente morrendo lá fora. Toda casa tem alguém clamando por Deus. Mas agora quando a igreja fica encolhida, querendo viver só entre ela, consumindo somente os poderes e os dons de Deus, nós vamos ter um encontro muito ruim com o dono de tudo. Aqui, eu sinceramente, eu não me preocupo muito com igreja cheia, porque eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus. Nós não nos preocupamos muito aqui com igreja cheia, mas nós nos preocupamos com uma coisa: se o cristão está produzindo. Se estiver produzindo, glória a Deus. Porque o que adianta uma igreja cheia de consumidores? Olha isso, hein? Uma igreja cheia de varas que não produzem. Para mim isso aqui é só juntar mais lenha para a fogueira. Não é isso o texto? Uma igreja cheia de gente que não quer fazer nada. Não, o que é isso fazer? Até parece. Eu tenho um cargo, tenho 2 faculdades. Eu não, imagina. Eu não ganho nada para isso. Quem vai pagar minhas contas? É esse tipo de gente. Uma igreja cheia de varas que não dão frutos, que não ganham almas, que não cuidam de pessoas, é só mais lenha para a fogueira. Difícil, hein? E eu vou orar daqui a pouco para que as suas expectativas agora comecem a aumentar para o que você pode produzir, não para o que você pode ter e ganhar. Essa é a diferença. Às vezes tem alguém parado sem ganhar nada aqui, porque Deus está te cobrando. É hora de você produzir um pouco. Eu preciso tirar de você um pouco. Eu preciso usar a tua vida um pouco. Porque é um privilégio muito grande, gente. É um privilégio maravilhoso. É um privilégio muito grande você poder ganhar uma alma. Olha só esse texto. Em Atos capítulo 10, a palavra de Deus diz que tinha um homem chamado Cornélio. Um homem que não tinha nada a ver com o povo de Deus. Ele era romano, ele era italiano. Ele era um comandante, um centurião. Só que era um cara bom. É um cara que tinha uma situação financeira melhor. Ele fazia esmolas, ele ajudava os pobres, ele ajudava o povo de Deus, ele ajudava os judeus, ele orava a Deus. Ele era um cara de coração bom. E nós sabemos que não adianta a pessoa só ser boa. O que vai salvar uma pessoa é ela aceitar Jesus. Não adianta ser bom, eu tenho dinheiro, ou então sem dinheiro mesmo, eu sou bonzinho, não guardo maldade. Sem Jesus não vai, porque a bondade humana não salva. O que salva é Jesus Cristo. Então esse cara estava nessa condição, e Deus vendo isso, Deus falou: preciso salvar esse cara, porque ele é bom, ele merece a salvação. Ele é um cara que ajuda as pessoas, ele está orando, ele está falando comigo. E aí o que acontece? Desce quem lá para falar com ele? Um anjo. Parece um anjo lá e fala: ô Cornélio, rapaz, Deus agradou de você. Ele viu as suas orações, o que você faz de bom. Ele fala tudo. Ele falou: o que eu preciso fazer? Olha o que o anjo fala, cara. Manda chamar Pedro. Ah, meu Deus do céu, cara. O quê? Manda chamar o Pedro. E nesse momento Deus, lá em Jope,
está dando uma visão para Pedro que Cornélio ia mandar buscar ele. Sabe o que esse texto está nos dizendo? Meu, Deus quer salvar um cara bom. Um anjo desce lá do céu, mas não fala para ele de salvação. Ao anjo não foi dado a liberdade de falar o nome Jesus. Mas é como se o anjo estivesse falando assim para ele: cara, Deus quer te salvar, Deus vai te salvar. E ele falou: o senhor pode me levar para o céu agora, anjo? Eu posso sentar de cavalinho na tua asa? Você me leva? Ele falou: não posso. Mas eu quero ir para o céu, o que eu posso fazer para ir para o céu? Ele falou assim: você tem que chamar um crente. Ai, meu Deus do céu. Porque só um crente pode pôr alguém no céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, cara. Aí o Pedrão tá lá, ó, tendo visão, com fome, carnal, sanguíneo, colérico. Recebe uma visão e vai lá. Você consegue entender mais ou menos? Agora o que é ser um líder de célula? Dói na tua alma porque quebra o teu copo, suja o teu sofá. Ah, mas diante de Deus isso tem uma validade, cara. Os anjos queriam pregar o evangelho. Deus falou: não, isso eu vou dar para minha igreja fazer. O anjo se dobrou ante o chamado de Pedro. Deu para entender? Ele fala que não, Cornélio, Deus vai te salvar, Deus vai te salvar, cara, você agradou o coração de Deus. E ele falando com um anjo, um ser do céu, que entrava na presença de Deus, quem sabe um querubim. Mas se um querubim, cara, faz um milagre, faz alguma coisa, Deus quer me levar, abre o céu, eu quero ir. Ele falou: não posso. Só um crente pode fazer isso. Só um líder de célula pode fazer isso. Mas você não quer fazer, né? Dá muito trabalho. Está entendendo porque ele vai cortar e vai jogar no fogo? Porque a salvação dos que estão lá fora está na tua mão. As pessoas que trabalham de você, Deus não vai cobrar de mim, vai cobrar de você. E para isso não precisa habilidade. Para isso não precisa ter asa de anjo. Para isso é preciso entender que o que você fala, Deus honra e faz cumprir. Por isso que isso aqui é culto de líder, cara. Porque se eu falar uma palavra dessa aqui para um culto público no domingo, a pessoa, coitada, ela nem está salva ainda. Ela vai pôr o pé aqui e fala: ih, pastor, quer que todo mundo trabalhe aqui? Eu vou vazar daqui. Porque ele quer vir para a igreja, ele quer resolver os problemas dele. Está vindo porque o casamento está falido. Está vindo porque o dinheiro acabou. Está vindo porque a mulher traiu. Está vindo porque está com Covid. Está vindo porque está todo arrebentado. Agora, quanto tempo você faz estar na igreja? 10 anos? Quantas almas? Ah, não, pastor, 10 anos só de igreja tradicional. Todas as escolas dominical. E não consegue falar para os outros de Jesus? Mas Deus vai jogar com gosto mesmo. Não deixa isso acontecer não, cara. Para de reclamar. E agarra o privilégio de ser um produtor, cara. Eu desafio você que esses probleminhas da tua vida vai sumir, essa dor crônica vai sumir, esse medo vai sumir, esse pecado que ainda te perturba, ele vai sumir, porque é um privilégio. O anjo falou isso, vai falar com Pedro, porque você é bom, e você só pode ir para o céu se um crente falar com você, se um membro da igreja, do corpo de Cristo falar com você. Deus deu isso na mão da igreja. Nem os anjos, nem demônio, ninguém pode. O sol não pode. Mas você sentado aí tem autoridade de Deus para colocar pessoas no céu. Você é um instrumento para a redenção do mundo ou um recipiente para receber os benefícios de Deus? Hoje batendo com categoria.
Legal, né? Vou até repetir. Você é um instrumento para a redenção do mundo ou um recipiente que veio aqui? E para mim? O que eu vou receber? Hoje nada, fião. Hoje você vai ter que aprender a produzir. Tô te quebrando galho, hein? Que o sangue dele não vai ser pisado 2 vezes, não. Você pode, cara. A palavra de Deus diz que se você der um copo d'água fria para alguém, e se for alguém de Deus ainda, você tem galardão no céu, cara. Engraçado esse negócio, né? Não tem base bíblica. Não tem nenhum texto na tua Bíblia dizendo que uma pessoa que veio do mundo, que foi perdoada, que teve o nome no livro da vida, que teve tempo e que pôde fazer alguma coisa para Deus, mas que não quis fazer, que ela entrou no céu. Você não vai ver isso. Você vai ver o contrário disso. Como na parábola das 10 virgens contadas pelo próprio Jesus, que pessoas que tiveram tempo, que poderiam fazer, não quiseram fazer, ficaram fora. Ficaram esperando. É igual a pessoa aqui que já recebeu, cara, ser um líder excelente. Ele sabe que é. Ele sabe que é porque lá fora ele produz. Mas para Deus ele não quer produzir. Você é um líder excelente, você pode. Não quero não. Não quero não. Aí vai chegar num momento assim, crucial que não dá mais tempo. Que aquilo que você queria fazer, que você deveria fazer, Deus levantou outro para fazer. Aí vai fazer igual as virgens loucas. Aí agora eu vou correr atrás. Pastor, quanto que vai ter curso de líder? Eu falei, filho, você perdeu 500 cultos de líder. Nem tem mais curso, todo mundo já é líder já. Tá todo mundo liderando. E você está com a lamparina vazia. Tarde demais, a porta fechou. Ou então quem fez o curso falou, não, só vou tocar minha vida, eu quero ver só o que é meu. Quero ser isso, quero aquilo, quero aquilo, quero aquilo, quero aquilo, quero aquilo. E Deus fala assim, busca em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e tudo que você precisa, eu vou colocar na tua vida. Estou pulando aqui para terminar, tá bom, gente? Vou concluir. Passou um pouquinho. Quando Deus falou comigo, eu comecei a fazer a mudança. Primeiro em mim mesmo. E rapidamente percebi que estava tudo errado que eu estava fazendo. Eu era um crente ruim, ditador. Pregava sobre o amor, nunca amei. Pregava sobre a bondade, não tinha nenhuma benignidade na minha mente. E quando eu comecei a transicionar, mudar tudo isso, mudar as coisas na igreja, acabar com tudo aquilo, com aquele poder do círculo de oração, poder dos varões, poder de meia dúzia de jovens que cantava com uma folha na frente, morrendo de vergonha, a adoração não entrava. Tudo mudou na minha vida, cara. E as pessoas que me acompanharam, todas elas mudaram. Isso impactou a igreja. Nossa igreja é outra, nossa igreja é top, a nossa igreja é 10. Não é porque nós somos melhor, é porque nós estamos obedecendo o que Ele falou. Isso mudou a realidade de todo mundo. Fazer célula, cara, fazer célula, cuidar de pessoas, como eu disse aqui na célula, conflitos aqui que tomava tempo da gente, que os consumidores sugavam a gente, fazia fila aqui, pastor, aí estou com ciúme do meu marido. Isso aí resolve tudo na célula. O líder de célula, ele limpa tudo, ele arruma tudo que ele não pode, ele passa para o supervisor. O supervisor não pode, passa para o coordenador passa para... Se eu não resolver, passei para Deus. Tudo dá certo. Na célula tem apoio, tem pastoreio, tem discipulado na célula, tem cuidado, tem acompanhamento, tem a capacidade de uma pessoa nova convertida crescer rapidamente. A pessoa vai 2 células, ora pelo lanche aí, o pior, né? Às vezes o cara já é crente há muito tempo, 12 anos de crente, faz uma oração, deu um infarto nele, pediu para orar para o lanche. Na célula, a possibilidade de crescer, a possibilidade de ser alguém, toca aí, faz, tal, e vai indo aquela comunidade linda, vai entrando, e Jesus gosta disso, de coisas simples.
e põe uma cadeira vazia lá e fala: quem está precisando de emprego aí? Senta aí que eu vou orar. A pessoa até dá uma risadinha, né? Senta lá, até parece, que negócio aí. Senta aqui, aí ora, o líder faz uma oração toda qualquer jeito lá, né? Espírito Santo, toca aí, abre aquela porta lá, aí a pessoa vai embora assim: tchau aí, shalom, tal. No outro dia o telefone toca: o líder, irmão, rapaz, fui chamado para trabalhar, é um milagre atrás do outro, através da célula, por causa disso aqui. Que aqui na igreja é uma reunião de grande celebração, é onde todas as igrejas, as células se juntam para juntos nós adorarmos o Senhor como corpo de Cristo, onde aqui nós damos a direção do que Deus está falando, e depois nós saímos daqui, cada um vai lá na tua célula, vai lá fazer o que Deus mandou. É assim que acontecem as coisas. Então muda a tua forma de pensar. Olha aqui, você possui a mensagem mais poderosa que existe. É você que possui. E lá no final, quando Deus chamar para corrigir as coisas e mostrar todas as pessoas que conviveram, talvez trabalharam com você anos e anos e morreram e estão sendo jogados para o inferno, de quem vai ser a culpa? Você carregando a mensagem mais poderosa de falar: vamos na cela do meu irmão ali, vamos na cela ali no Indaiá, vamos na cela ali na divisa, vamos na cela. De quem vai ser a culpa? 2, queria ter o telão essa hora, porque todo mundo conhece aquela imagem daquele abutre lá na Somália, no lixo, esperando uma criancinha raquítica morrer. Todo mundo já viu essa imagem, queria mostrar ela. Uma imagem que impactou o mundo inteiro. Um abutre só esperando a criancinha que estava comendo lixo lá na Somália morrer. Como que nós vamos fazer? Isso aqui representa uma igreja que não trabalha. Nós vemos uma pessoa morrer do nosso lado, o inimigo ali prontinho para acabar com tudo, e a gente não fazer nada, passar desapercebido. Não, eu quero casamento, eu quero dinheiro, eu quero vida boa, eu quero casa própria. E o mundo morrendo. Como vai ser? Outra pergunta: você faz parte da direção que Deus deu para a tua igreja? Ou o teu nome só aparece no hall, na lista de membros? Você faz parte como igreja? Você como igreja vai ficar em pé ante as próximas pandemias? Porque só os fortes vão aguentar. Só aqueles que estão produzindo vão aguentar. Seja um sacerdote, seja uma sacerdotisa, seja alguém que ponha o olho na palavra lá e fala: Senhor, pode contar comigo, eu estou vendo aqui que o tempo chegou, eu vou profetizar, eu vou começar a fazer. Dá direção de salvação na vida de alguém. Todo dia Deus põe alguém precisando dele no teu caminho. Amém? Eu queria agora orar por você. Eu queria convidar aqui na frente todos os líderes de célula aqui para agradecer você e para orar por você. Todos os líderes de célula, vem cá, a igreja fica em pé. Nós vamos finalizar aqui agora. Que esse primeiro culto de toda quarta-feira é para você, líder de célula. Você entendeu hoje, né? Pode ficar aí mesmo, então. Vou permitir 2 líderes aqui, né? Tá fazendo para mais. Eu quero orar por você. Sei que algumas células nem estão como vocês queriam que estivesse. Mas vocês entenderam o papel espiritualmente falando.